Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli. Bem-vindo à parte 2 sobre a Lei Maria da Penha. Lembrando, pessoal, que a primeira parte está salva no IGTV do blog Sintonia SP. Por favor, compartilhem, porque tem muita informação interessante. Então, como o Instagram nos permite só ficar 1 hora, a primeira parte, agora nós vamos dar continuidade, pelo menos uma meia hora ou uns 40 minutos a mais. Obrigada, doutora Patrícia. Doutora Patrícia. Opa! Oi, doutora, espera um pouquinho que eu vou chamar agora a doutora Mini. É que um assunto é tão complexo que em 1 hora fica pouco, né? Eu tô- Pronto, voltei aqui. Desculpa, é que deu mesmo 1 hora, eles param a gente. Mas a primeira parte está salva. Agora fica a minha pergunta. Vamos perguntar de novo. Doutora, quem pode denunciar? A própria mulher agredida, vizinho, pai, mãe, irmão, cunhado, cunhada, quem é que pode denunciar o agressor? Continuando, né? Então, É. assim, quem pode denunciar, nós falamos assim, qualquer um pode chamar a polícia militar, né, ou ir na delegacia de polícia, noticiar os fatos, né? Uhum. Porque é muito sério. Agora, doutora, por que. Eu queria que as duas me respondessem. Primeiro, a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, uma vez um promotor público, ele falou para mim, logo que eu comecei a fazer reportagem sobre a Lei Maria sobre violência doméstica, até me chocou, né? Ele falou assim: olha, vou te falar uma coisa. Violência doméstica é democrática. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ela é do jovem ao velho, do analfabeto ao doutor. E a gente, e depois, na hora eu me choquei, mas depois você vai escrever, você vai começando a conviver nesse meio, aí você começa a ver que não tem nada a ver. Às vezes o cara é um médico e bate na mulher, advogado, com isso, né? Uma autoridade policial, um policial bate na mulher, atira na mulher, bom, enfim. Mas o que tem mais me assustado, doutoras, é o fato de homens muito jovens estarem agredindo as namoradas e com pouco tempo de relacionamento. 1 mês, 2 meses. Eu vi casos que a moça estava 3 meses com o sujeito, eles não eram tão jovens, ela tinha 25 anos, 5 filhos, começou a namorar com esse sujeito, ele se enciumou, ela falou que não queria mais ele, e com 3 meses de namoro ele matou essa moça, deixando órfão 5 crianças, né? E eu vejo assim casos de, eu vi um moleque de 18 anos, né? Eu sou uma mulher de 62, para mim é um moleque, 18 anos, tá na flor da juventude, ele estragou a vida dele, né? E acabou com a vida da menina, que não queria mais ficar com ele. Ela tinha 17 anos. E tinha pouco tempo de namoro, tá? Acho que tinha 6 meses. Como é que vocês veem isso? Como é que as senhoras veem isso? Então, eu acho que é muito importante aí nessa perspectiva a gente frisar, né, quem pode ser agressor de violência doméstica, quem é o Sim. agressor da violência doméstica. Isso que eu acho que é uma questão bem importante que a gente tem que deixar claro aqui É, também. Não são apenas os homens, né? Apesar dos homens serem a maioria dos casos que estão presentes, mas a Lei Maria da Penha, ela se aplica tanto a relações hetero como homoafetivas. Então, a gente pode ter aí a violência, né, com relação, né, ao gênero feminino, em que nós podemos ter, né, com relação ao agressor ao marido, companheiro, companheira, namorado, namorada, ex ou atuais, desde que
tenha ou não a coabitação, ou seja, a convivência, né, Sim. morada em conjunto. Então, essa questão inclusive já foi até pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, essa questão da falta de, que não há necessidade da coabitação. E também foi reconhecida também, né, é reconhecida a aplicação da Lei Maria da Penha a questões que não são necessariamente relações amorosas, né? Então, nós temos aí com relação né, a aplicação da Lei Maria da Penha numa relação que não seja íntima de afeto, por exemplo, né, uma violência doméstica e familiar cometida por outros membros da família, então, como pai, mãe, irmão, irmã, padrasto, madrasta, filho, filha, sogro, sogra, e desde que a vítima aí seja uma mulher, né? E aí, nesses parâmetros que a Mini já bem colocou com relação no entendimento do gênero, né? A pessoa se entende sobre um gênero feminino. E também se aplica, né, quando a violência doméstica ela ocorre entre pessoas que não moram juntas, ou pessoas que apenas venham a frequentar a casa, né? Por exemplo, que não tem um vínculo de parentesco, cunhado, cunhada, né? Então, para você perceber que é bem abrangente, né, essa questão aí né, do cenário dos agressores, que muitas vezes a gente fica limitado a essa questão apenas desse binômio, né, homem e mulher, né? A violência do homem com a mulher. Agora, a Lei Maria da Penha, ela contempla que o agressor passe por um programa, seria, entre aspas, de reabilitação. Né? Eu conheço o programa Justiça de Saia, que é da doutora Gabriela Mansur, né? Que os homens que são agressores, eles passam por uma roda, seria uma roda de conversa entre homens, um tratamento, às vezes, até psicológico, que eles não entendem, porque não é que ele vai voltar com a ex-companheira, é para ele não repetir com a próxima esse hábito, né? Porque, assim, tem muitos casos de violência doméstica que este homem, o pai ou o avô, já fazia violência dentro de casa. Né? Eu lembro de um caso, até um caso, foi a primeira vez que eu fiz com um agressor, eu só não ri na hora, porque eu falei, gente, você vê como é que são as coisas, né? Falei, meu Deus, isso é ridículo. Ele era um pedreiro e toda sexta-feira ele recebia o dinheirinho dele. Ele trabalhava a semana inteira. Só que ele ia passando de bar em bar. Quando chegava em casa, ele estava, além de estar muito alcoolizado, ele batia, a mulher reclamava e ele pegava, batia da mulher ao cachorro. Triste. E ficava por isso mesmo. Só que são essas casas que tem aquele corredor, um monte de gente, as casas coletivas, mudou uma vizinha. Viu a primeira vez, viu a segunda, viu a terceira, foi falar com ele. Falou, opa, que história é essa? Ele pegou, bateu nela também. Nossa. Aí foi todo mundo para a delegacia. Aí ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. E ele estava passando por esse programa. Aí ele falou assim para mim, sabe, dona, eu só descobri o que eu fazia era violência aqui. Porque para mim violência é dar tiro na rua. Tá bem. E aí ele me contou que o pai batia na mãe dele, que os irmãos mais velhos batiam nas esposas, e que ela enchia a paciência, entendeu? Porque ele bebia, só que ele bebia e ficava sem dinheiro. Né? Não era só a questão do álcool, né? Porque tem também a questão do álcool e da droga também, né? Exato. Eu entendo, assim, eu achei perfeita a sua colocação, porque às vezes o agressor, né, ele acha que é normal, porque ele foi criado, né, naquele cenário, né? Nós temos a situação, assim, do que seja moral, amoral e imoral, né? Embora... quando você fala moral, nós somos pessoas, tivemos acesso, nascemos numa casa equilibrada. Outra coisa o filho vê o pai batendo na mãe. Eles trocando ofensas, se xingando, tratando com voz alta. Aquela criança, ela vai crescer achando que aquilo é normal. Sim.
E vai ser o que ela aprendeu ali. Então, por isso que eu entendo que precisa ter mais um aumento de programas de reeducação e recuperação, né? Quando é, seria aplicado a punição, né? Dado a pena, também tem, bom, além disso, você tem que frequentar, porque senão. E a questão também de grupos contra o alcoolismo, né? Porque o álcool e a Sim. droga, às vezes eu já escutei de várias mulheres, o marido ele é excelente, porém quando ele bebe, ele fica louco, entendeu? Então o que É, acontece? Considerando que alcoolismo é uma doença, né? Não que eu entenda que deva ser a muleta, mas é uma doença, esse homem precisa também de tratamento, entendeu? E também precisa de tratamento psicológico, né? Então, quando nós isso. fazemos, às vezes, um divórcio que tem crianças envolvidas, etc., o judiciário tem alguns programas, né? Tem escolinhas, etc. Eu não sei se vocês conhecem, chama constelações familiares, né? Então, Sim, as já ouvi falar. constelações, assim, é muito fantástico aquilo, porque você faz uma constelação, às vezes um inventário que estava 9 anos as pessoas ali se matando, né? Com muita raiva, com muita raiva, as coisas se resolvem, né? Então, precisa também ter esses programas de reeducação, porque aquele homem, ele precisa de tratamento. Já teve clientes minhas que sofreram violência doméstica, e os seus ex-companheiros pegaram e tentaram, sabe, fazer esse enfrentamento diria que praticou uma violência psicológica, sabe, me Sim, ameaçando e tentando ali diminuir o meu potencial de trabalho, me causando temor, sabe? Então, ele assim, eu penso, ele está acostumado, ele faz isso com todo mundo. Então, precisa também ser demonstrado, esse homem precisa aprender, ser reeducado, né? É, se, nós temos que pegar e fazer alguma coisa para melhorar, porque senão o histórico de violência vai perpetuar. Aquela mulher vai, uma hora, fugir, se Deus quiser, vai sair desse ciclo de violência e vai vir a próxima vítima, né? Então, sim, não, ele não vai parar. não, Ele não sim, para. não. Entendeu? É muito parecido assim. Eu não tenho dados e também não conhecimento, mas vou falar agora como uma pessoa leiga que vê jornais todo dia. É o mesmo caso do estuprador, né? Você Sim. pega, pessoa estupra, dificilmente, pelo que eu vejo assim, bom, ele vai, o que que vai acontecer? Vai para a rua, vai estuprar de novo, né? É um histórico de violência que precisa ter algum tratamento de alguma forma para que esse ciclo não se perdure, né? E para esse homem também não ensinar os filhos dele a serem assim, né? Porque Dessa infelizmente maneira. não é. Agora, a Karen está com uma pergunta, é Eu assim, só, é posso fazer tratado uma como violência doméstica? observação antes? Pode falar, doutora. Não, eu só queria fazer um acréscimo para falar de vocês, porque eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, pelo NEIM, Núcleo Especial de Estudos sobre Violência de Gênero, e lá eu fiz um trabalho de conclusão de curso justamente sobre esse assunto, os programas de reeducação sobre agressores, no Brasil inteiro. Então, eu fiz um levantamento desses programas no Brasil inteiro, e aí essa minha pesquisa está disponível lá aqui no meu Instagram, né? Lá na parte dos meus links de acesso, lá tem a minha pesquisa, inclusive também no meu Google Acadêmicos. E aí eu fiz um levantamento também com base na comissão mista de inquérito sobre violência doméstica, comissão parlamentar de inquérito. Então eu fiz um estudo a respeito, né, das redes de atendimento e também com relação a essa questão dos programas de educação, o quanto que eles são efetivos. Então a fala de vocês, só para corroborar aí com dados técnicos, que a fala de vocês está realmente na sintonia com esse assunto. A Karen está com uma pergunta interessante. Uma mulher que agride um homem, porque tem mulher que é agressiva, É. né? É tratado como violência doméstica? Não. Não. Se Aí é nós, agressão mesmo. Não, é, então, só vou falar rapidinho, Mimi, porque realmente essa questão também foi minha fala e meus estudos durante o meu mestrado. Essa questão né, da violência doméstica, não nessa via de mão única, né, da violência do homem contra a mulher, mas também nesses outros aspectos, que é a violência entre os familiares, a violência doméstica e familiar no sentido mais macro, que eu tratei na minha pesquisa de mestrado.
E eu justamente trago essa questão, né, da misoginia da mulher atual, principalmente, o que está muito presente é isso. A ex-companheira contra a atual companheira. Ah, tá. Isso aí também Então, faz muito presente. Né? É uma questão de desculpa. Tem muito misoginia. Então, disso, a né? outra mulher, ela odeia, né? Uma mulher odeia a outra em razão dela estar se relacionando né, com aquele par. Então, isso é muito presente também. Em muitos casos, o que acontece? Nós temos uma interpretação jurisprudencial, o delegado ali no âmbito do inquérito, ele vai subsidiar com provas, né, o delegado, a delegada subsidia com provas. Muitas vezes, essa medida protetiva ela é, então, solicitada para, né, por questões jurisprudenciais, para o homem, vítima de violência, que muitas vezes ele é dessa forma, como ela bem colocou, né, a nossa ouvinte, como bem colocou, né, a mulher é muito agressiva com relação a esse homem, né, que é o ex-parceiro, e também com relação à atual parceira dele. E aí, no caso, temos uma interpretação jurisprudencial para atender esse homem, vítima de violência doméstica, né? Uma violência que a gente pode considerar até uma violência familiar, né? Que ele está ali, muitas vezes ali no âmbito aí da relação com os filhos, e aí essa medida protetiva estende a essa ex-companheira, essa atual companheira também. Então, nós temos que fazer uma manobra jurídica, né? Se valendo de questões jurisprudenciais, né? Um apelo judicial para ter esse homem aí e essa mulher vítima de misoginia, muitas vezes, para ser abrangida aí pela questão da medida protetiva, né? Uma medida protetiva sui generis, né? Que não, né, que infelizmente a Lei Maria da Penha, por isso que é interessante se tivesse uma interpretação da Lei Maria da Penha no sentido de se interpretar nos casos de violência doméstica e familiar, e não apenas contra a mulher, mas a violência doméstica e familiar tutelando a família como um todo, né? Achei Eu perfeito. quero mandar um abraço, um momentinho, eu só quero mandar um abraço para um colega que trabalhou muitos anos comigo, que está aqui conosco, é o Rogério Márcia. É um grande jornalista, ele trabalhou comigo lá no Diário Oficial do Estado durante mais de 18 anos, né, Rogério? E agora ele está morando em Araraquara, com a família, tudo. E nós estamos distantes, mas estamos sempre ligados. Um abraço, Rogério. Obrigada por estar aqui, vendo essa live aqui conosco. Então, doutora, isso é um caso mesmo de agressões, né? Aliás, o ser humano é muito complicado, né, doutora? Demais, demais. Nós somos. As relações, eu acho que a coisa mais difícil são as relações interpessoais, né? Você lidar Sim. com o outro é muito complicado, né? Porque, de repente, você fez alguma coisa sem o menor intuito e você desagradou, né? Só voltando à pergunta, o que foi perguntado foi o seguinte: se a Lei Maria da Penha só se aplica a mulheres, se o sujeito ativo do crime pode ser mulheres ou só homens? Só para eu voltar aqui. Não, a pergunta é: um homem que é agredido por uma mulher, ele sofre violência constante dessa mulher. Isso pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Olha, eu gostei da posição da doutora Patrícia, porque foi assim, eu já tive um caso de um cliente meu que, inclusive, está em trâmite, né? Que nós somos perante a autoridade policial, aquela autoridade, o delegado de polícia, né? Não sei mencionar, entendeu que não haveria crime de violência doméstica, né? Contemplado pela Lei Maria da Penha, por ele ser homem. Aí nós fomos ao Poder Judiciário, né, pedimos para o juiz o entendimento que deveria ser aplicado a ele. Nós conseguimos a medida protetiva. E realmente ela era completamente necessária, porque essa mulher jogou álcool nele, tentou atear fogo nele, jogou álcool no estabelecimento comercial, começou a persegui-lo, sabe? Ele chorava, ele realmente estava numa questão de vulnerabilidade, ele estava precisando de tutela, e hoje, assim, por mais que, embora ele esteja em outro lugar que ela não sabe, né, porque ele teve que mudar ele sair, mudar, etc. Ele teve que fugir, né? Ele vive com esse medo que essa mulher possa aparecer, sabe? Então, infelizmente. Tem filhos com ela, não? Não, Ele tem foi filhos com ela, não? um relacionamento. Ele saiu com ela 4 vezes.
e de repente ela virou no poltergeist e começou a persegui-lo, sabe? Foi 4 vezes? 4 vezes ensandecida, assim, uma pessoa completamente Louca! impulsiosa, perigosíssima. Então, seria bem, eu adorei o que a doutora Patrícia falou, porque às vezes não é a opinião de todos os delegados de polícia, que às vezes entende que não deve ser contemplado. É, eu entendo que a Lei Maria da Penha é um avanço. Se eu fosse legislador, né, se eu tivesse esse poder, quando coloca mulheres, eu colocaria mulheres, deficientes e pessoas em estado de vulnerabilidade, entendeu? Porque Sim, daí, e até assim, situação, quando você fala, eles falam que precisa ter uma situação é, de vulnerabilidade da pessoa, mas eu falo, se meu cliente estava em uma condição de vulnerabilidade, ele tem pavor dessa mulher, ele tem desespero, sabe? Então, eu amo a posição dela, gostaria que todos tivessem o mesmo entendimento, porque quando nós vamos chega à autoridade policial ou vamos ao poder judiciário, é critério discricionário, né? A autoridade pega e decide, tanto que existe aquele ditado popular, né? Que de bom dia de neném e cabeça de juiz você não sabe o que vai acontecer, mas não essa é ótima. afeta a nossa função, a gente pede, fundamenta na lei, fundamenta na jurisprudência, demonstra que tem precedente, sabe? Então, daí cabe ao juiz entender, né, ou a autoridade que eu vou lá, lavrar um boletim de ocorrência, some, fala, olha, a mulher está me perseguindo, ela está virada no poltergeist, por favor, eu preciso, sabe? Foi. Não, sim, A gente dá risada, mas é uma situação que eu nem imagino o pavor que o senhor me viu. Agora eu queria fazer uma pergunta para a senhora, só tocou num ponto muito importante. Aumenta a pena, por exemplo, se essa mulher ela é deficiente, por exemplo, ela tem uma deficiência visual, mental ou física mesmo, aumenta a pena do agressor? para a doutora Patrícia ou para mim? Para você que é advogada. Ah, tá. Isso depende, né? Porque depende dos fatos, né? Você narra os fatos, daí a doutora Patrícia pode me ajudar mais, mas pode entrar como qualificadora, né? Porque Tá. aquela pessoa, por exemplo, você agrediu uma pessoa que não tem a menor condição de se defender, entendeu? Então, eu acredito que deve entrar como qualificadora, né? Mas quem faz, quando você faz um boletim de ocorrência, tá lá natureza, né? Daí outro dia a moça estava lá do meu lado, ela falou: "Você é advogada?" Eu falei: "Sou." Me explica uma coisa, o que que é essa natureza, sabe? Essa natureza Hum. significa o crime que você está respondendo, que a autoridade policial, você contou a história, ele falou: "Entendo, que tipifica desse artigo, igual a lesão corporal." A Lei Maria da Penha, ela não, tirando um artigo específico, ela não cria crimes novos, né? Só tem um artigo lá que é um novo crime. O resto ela contempla o Código Penal. Então, eu peguei e fiz, te xinguei, vai pegar lá. Houve injúria, Código Penal. Aí lá, nas lesões corporais, tem lá, lesão corporal, a Lei Maria da Penha contemplada que aumenta. Então, eu acredito que deva aumentar, mas cabe à autoridade policial ou ao juiz, na hora de pegar a caneta, falar, ou deve merecer, deve ser contemplado, porque essa pessoa estava no estado de vulnerabilidade. Agora, no caso de violência doméstica, quando tem menor de idade envolvido, por exemplo, um pai que bate demais no filho, uma filha, como é que fica isso? Como é que é a qualificadora dele? Porque é um menor de idade, né? Como é que faz isso? Então, eu só queria acrescentar, voltando até um pouco a essa questão, que eu acho que é muito importante que a Amelie falou, essa visão mais macro, né, da violência doméstica e familiar. E isso aí, na lei, né, durante o período de pandemia, né, que nós tivemos um período mais agressivo, isolamento social e tudo mais,
nós tivemos a Lei 13.979, e essa lei, ela dispôs sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. E ela ressaltou essa questão, né, de diretrizes por parte do poder público e suas instituições encarregadas de preservar a vida não só de mulheres, mas idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. Então, isso que eu acho que é importante, essa visão mais macro, que já foi trazida esse parâmetro, porque percebeu-se durante esse período essa questão justamente que a Mini muito bem colocou, a questão da vulnerabilidade. E o exemplo que eu trago também, que foi marcante nessa minha pesquisa que eu fiz do mestrado, por exemplo, o homem idoso vítima de violência doméstica não se aplica a lei Maria da Penha. Você entendeu? Nós temos até um projeto de lei, né, pendente de apreciação para se tornar essa questão, né, abrangente pela Lei Maria da Penha. E, em contrapartida, nós tivemos aí uma recente aprovação, né, de uma lei, vou pegar aqui o número dela que eu anotei para vocês, que é importante, é a Lei Henri Borel. Essa Lei Henri Borel é a Lei 14.344. Essa lei trouxe, então, né, veio, então, criando aí mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Então, sim, a perspectiva, então, legislativa já vindo, então, nessas nossas discussões que nós estamos colocando aqui. Então, demonstrando, então, agora essa possibilidade de abrangência, né, nesses casos envolvendo criança e adolescente, que nós temos a tutela em especial aí do Estatuto da Criança e Adolescente, e agora mais essa legislação permitindo, né, possibilitando a medida protetiva de urgência por via legislativa e não apenas por uma questão jurisprudencial como vinha sendo realizada, porque no caso dos meninos, né, meninos vítimas de violência doméstica não eram abrangidos pela Lei Maria da Penha. Né? Nós temos todas as diretrizes preconizadas lá pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né, de pessoa né, tratada como pessoa em desenvolvimento, mas não tínhamos essa perspectiva da Lei Maria da Penha. E agora foi essa renovação legislativa recentíssima, caso muito importante, né, o caso do Henri. Já nós estamos indo para quase 40 minutos da segunda live. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Primeiro a doutora Mene, depois a doutora Patrícia. Eu quero também que vocês deixem o endereço de vocês nas redes sociais, né? E aí, doutora, como é que eu faço, doutora Patrícia? Porque eu vou querer ir na Casa da Mulher Brasileira para filmar. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir autorização para a Secretaria de Segurança Pública? Na verdade, a própria Casa da Mulher Brasileira tem, né, tem um atendimento por parte, né, de recepções, né, eventos, agendamento de eventos, entrevistas, aí tem que ser solicitado na própria Casa da Mulher Brasileira. Eles direcionam para a pessoa responsável da comissão. É vinculada, no caso, normalmente é vinculado da prefeitura, não pelo Estado, né? Não pelo governo, mas pela questão da prefeitura. Porque quando eu estava no Diário Oficial, que eu fazia as reportagens na segurança pública, toda vez que eu ia fazer alguma entrevista nas delegacias, eu tinha que pedir autorização lá na secretaria. Sim. É porque a primeira delegacia da mulher agora está inserida né, no ambiente ali, né, da Casa da Mulher Brasileira. Mas a Casa da Mulher Brasileira, para fazer a visitação do complexo, aí já é uma questão mais abrangente, que vai além, né, da questão da visitação da própria delegacia, que eu acho que é mais interessante, porque pode visitar a brinquedoteca, o abrigo, né, explorar mais, né, os ambientes e também tomar conhecimento dessa rede de apoio, que é muito importante. Tá bom. Doutora Mini, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para homens e mulheres que estão aqui, que são vítimas de violência, seja doméstica, seja na rua. O que elas têm que fazer? Elas têm que procurar ajuda. Elas têm que procurar ajuda, têm que procurar ir até a autoridade policial. Infelizmente, não vai melhorar, sabe? Não foi só um empurrão, não foi só um xingamento, o histórico de violência vai continuar. Então, quanto antes você puder sair, se desmembrar dessa situação, dessa pessoa tóxica, nociva, faça isso, porque senão a dor e o sofrimento vai ser maior.
E, Lúcia, posso pedir só mais 2 minutinhos para aproveitar aqui? Pode. E daí você também me ajuda, porque eu acho que você está dando oportunidade e direito à fala para nós, e nós temos que falar, e através do seu canal, dos seus seguidores, e só a gente falando o poder público muda, né? Nós precisamos que o poder público aumente o recurso para funcionários públicos, para ter maiores efetivos, mais Sim. número de delegacias, destinação de recursos públicos, porque às vezes a pessoa fala, não fui bem atendida numa delegacia. Mas quantas pessoas tinham lá trabalhando, quantas pessoas tinham lá fazendo as coisas? Então, às vezes a culpa não é do funcionário público, mas do poder público, que pega e não manda recurso, não manda funcionário, não faz isso, não faz aquilo. A pessoa fica com uma má impressão desses servidores, né? Então, a gente precisa pedir recurso público, dotação orçamentária para quê? Para aumentar esses programas de reabilitação do homem, programas contra o alcoolismo, né? Reabilitação do homem, não só do homem, mas dos agressores e agressoras, né? Vamos corrigir para aumentar esses programas e fazer mais efetividade, porque só dando. Eu acho que a Lei Maria da Penha, tirando aqueles critérios que eu inseriria, mas como a doutora Patrícia falou, já está contemplado, né? Já está tendo, nós não dependemos só da pessoa, mas já está melhorando muito desses avanços. A Lei Maria da Penha é muito boa, porém, o que precisa é mais recursos do poder público, né? Porque uma andorinha não faz verão, né? Com certeza. Uma doutora Patrícia não faz verão, nós precisamos de várias doutoras Patrícias e várias DDMs para as mulheres e vítimas de violência serem socorridas. Então, que na nossa fala a gente peça, poder público, mande orçamento para a gente ter mais efetividade. Eu quero agradecer imensamente. Obrigada. Era uma live, viraram 2. Quero agradecer imensamente. Depois eu quero chamá-las novamente para a gente tocar de novo nesse assunto, que é sempre muito importante. Eu acho assim que nós estamos num momento da sociedade brasileira. Aliás, parabéns às 2, né? Amanhã é dia do advogado. Obrigada. Parabéns, muito obrigada. né? Só temos a agradecer a você pela oportunidade. Obrigada. Então, eu queria agradecer imensamente. Eu quero que vocês, por favor, posso chamar vocês, né? Vocês são mais jovens. Para mim, não precisa me chamar de doutora. Mimi, eu já fico feliz. Deixa o contato de vocês, porque assim, se as pessoas tiverem dúvida, elas podem estar em contato com vocês diretamente e tal. Quero agradecer a Karen. Karen, parabéns, viu? Obrigada, Karen. Duas profissionais excelentes aqui para o blog. Doutora Patrícia, por favor, deixa o endereço lá da delegacia, como é que a pessoa pode entrar em contato com a senhora. Então, é muito fácil, basta pesquisar no Google, né, como é a Delegacia Eletrônica da Mulher, pesquisa no Google, e é a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e aí já tem o acesso. Caso contrário, procura a delegacia da sua localidade, né, agora nós temos já essa possibilidade, né, o isolamento social já, né, já foi aí bem reduzido. E aí tem essa possibilidade de procurar as delegacias de polícia também para atendimento. Como eu disse, todas as delegacias de polícia têm, né, o dever de fazer o registro policial. E uma coisa que eu queria só corroborar, né, e acrescentar aqui, é essa questão justamente que nós tivemos aqui essa oportunidade de fala. Agradeço muito, né, principalmente essa oportunidade de expor as minhas pesquisas, expor essas opiniões também, né, corroboradas devidamente com a legislação e com os estudos que vão realizando. E essa questão que a gente colocou aqui, é muito importante essa visão, né, que a violência doméstica é uma questão complexa, de múltiplas dimensões, e nós precisamos, então, para o enfrentamento desse tipo de violência doméstica e familiar, não apenas contra a mulher, nós precisamos, então, pensar em políticas públicas mais abrangentes e corroboradas com essas ideias, né, multicausais que nós discutimos aqui hoje. Então, eu agradeço muito a oportunidade, fiquei muito feliz, né, dessa possibilidade, dessa visão diferenciada que nós colocamos aqui nessa noite. E agradeço muito as pessoas que
nos ouviram, né, atenciosamente. E o meu Instagram é arroba Patrícia Pacheco, _ _PPR. Lá eu coloco meus estudos a respeito da violência doméstica, que eu venho realizando desde a graduação, e também os cursos que eu venho realizando. Eu agradeço muito a oportunidade. Imagina, lembrando as duas, que essa live as duas partes estão gravadas no IGTV do blog Sintonia SP. Então, depois eu compartilho com as senhoras, com a Karen, e aí vocês compartilham nas redes sociais de vocês. Tá E eu ótimo. agradeço. A Karen também está agradecendo a participação das duas. Eu Doutora agradeço. Mini, contato da senhora. Desculpa, cortou. O seu contato. Meu contato é Mini Brunheroto, né? Nós também, para quem tiver interesse, eu sou da OAB da subseção do Jabaquara, ali na Afonso Celso. Nós promovemos vários cursos, lá nós temos a doutora Cíndia, que é da Comissão de Direito da Mulher, então eu gostaria que vocês, o dia que tivessem oportunidade, e seu público fosse lá conhecer o nosso trabalho e visse o que nós estamos fazendo, e juntos, né, podermos melhorar. A gestão está fazendo um excelente trabalho, então acho que a tendência é cada vez a gente... quando você dá o poder de fala, né, você melhora as coisas, né? Então, não é? Então vamos continuar falando, né? O negócio não, embora seja difícil, não é impossível. Somos corajosas e vamos em frente. Mas eu agradeço muito. Obrigada por estar com vocês e seus ouvintes, e foi uma felicidade. Desculpa falar tanto assim. Imagina, eu é que agradeço novamente as duas, a Karen, e feliz dia do advogado, parabéns pela profissão que vocês abraçaram. Boa noite, pessoal. Lembrando, as duas lives já estão no blog Sintonia SP. Um beijo. Tchau, tchau.